Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E se ele não te ouve, o que fazer? Bom, eu não sei exatamente em que pé está a situação. Pode ter dois tipos, né, de não te ouve. Pode ter aquela pessoa que para na sua frente, te ouve, mas não te escuta, tá tudo entrando por um ouvido e saindo pelo outro. E tem aquela pessoa que nem a disponibilidade para parar ali na sua frente ela tem. Ela realmente não tem tempo para conversar, tá sempre ocupada, nunca tem tempo, enfim. O primeiro passo que você tem que dar com relação a essa pessoa que não te ouve é falar para ela: eu preciso conversar com você. Eu preciso que você reserve um tempo aí na sua agenda pra gente conversar. Isso vai, tanto para um caso quanto para o outro, vai ser muito benéfico, tá? Nesse primeiro caso da pessoa que te ouve e não te escuta, eu tava pensando que acontece muito comigo isso. Às vezes eu ouço a minha mãe, mas não escuto ela. Por quê? Eu tô trabalhando e a minha mãe vem e fala comigo, só que a minha cabeça tá naquilo que eu tava fazendo, naquele raciocínio que eu tava completando. E daí ela vem e fala comigo, e daí eu tô querendo que ela termine de falar para eu voltar pro raciocínio. E às vezes eu tô escutando e não tô ouvindo, porque ela me interrompeu algo que eu estava fazendo e eu realmente não consegui desligar e prestar atenção nela. Então eu preciso de um tempo para conseguir desligar. Para mim é muito difícil isso. E eu não faço por mal. Para mim a minha mãe é importante, mas para mim é difícil eu desconectar e prestar atenção. Então eu sou muito assim focada e daí se eu perco o foco eu não consigo prestar atenção em outra coisa porque a minha cabeça tá naquilo. Então pode ser por causa disso ou pode ser assim por não se importar. Pode ser várias questões aí que a pessoa tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Então é importante que você pare e fale: olha, eu preciso conversar com você, a gente precisa conversar. Então isso vai fazer com que ela se programe, né, que ela se prepare mentalmente para essa conversa, tá? E a pessoa que nunca tem tempo, também, você falar para ela: olha, a gente precisa conversar, eu preciso conversar com você, vai fazer com que ela se organize para conversar com você, né? Pode ser que daí você fale: mas daí ele sempre fala que não tem tempo, dá várias desculpas para não ter esse tipo de conversa. Só que se essa pessoa tem algumas desculpas, você vai ter algum posicionamento em relação a isso. Então, se vocês, por exemplo, são casados e você precisa falar algo que é muito importante, de repente você vai falar: então, enquanto a gente não tiver essa conversa que é tão importante pra mim, eu prefiro que a gente não durma juntos. Então, você vai dormir no sofá até a gente ter essa conversa. Ou então, se vocês são namorados e vocês precisam ter essa conversa: olha, então a gente não vai se ver porque eu preciso conversar com você, então a gente não vai se ver durante enquanto você não tiver um tempo para parar para me ouvir. Então é importante que você coloque a sua necessidade, faça esse pedido, né, dessa conversa e coloque um limite, não aceite qualquer coisa. Se ele não está disponível, aberto para conversar com você, você não pode continuar assim a relação como se nada tivesse acontecendo e você ali incomodada porque ele não quer te ouvir, tá? Então, coloque essa atenção especial para essa conversa e quando chegar o momento da conversa, é importante que você tenha uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta. O que é uma comunicação assertiva? Comunicação assertiva é quando você não quer constranger o outro e você também não está se sentindo constrangida, porque às vezes a gente quer se abrir, quer fazer algum pedido pro outro, alguma coisa tá ferindo, alguma coisa tá magoando e a gente fica muito constrangida de falar aquilo, mas você não precisa se sentir constrangida, porque se vocês estão se relacionando, os dois são importantes na relação, então é importante que você saiba o quanto você é importante, especial e que esse espaço é seu, que a relação precisa disso, que ambos têm o seu espaço, né? Eu falo que uma relação saudável é como um sofá
de dois lugares que ambos têm ali o seu lugarzinho, cada um ocupa o seu espaço da relação. Então você tem o seu espaço da relação. Quando que a relação é abusiva? Quando uma pessoa do sofá vai empurrando a outra vai pro bracinho do sofá e a outra fica esparramada. Então, tipo, as necessidades de uma são supridas e a necessidade do outro não é levada em consideração. Só que muitas vezes a necessidade dessa pessoa que não é levada em consideração, que tá ali no bracinho do sofá, não foi nem a outra pessoa que não tá levando, é ela mesma que não tá levando, né? Ela não quer incomodar o outro, ela se anula por vontade própria, por desejo próprio. Então é importante que você entenda que você tem esse espaço, que você tem esse direito, que você se abra em relação ao que está acontecendo, inclusive se for a questão dele não te ouvir, né? Olha, eu sinto que eu não sou ouvida. Quando eu falo e você tem determinado tipo de reação, seja ignorar, seja não se importar, não mudar, não acontecer nada assim, eu falei nada, é a mesma coisa. Quando eu falo e acontece tal coisa, eu me sinto de tal forma. E daí você fala como você se sente. Isso é uma comunicação não violenta. Sabe o que é comunicação não violenta? É você não atacar, não julgar o outro. Porque você não tá falando, olha, você me ignora, você não me dá atenção, você isso, você aquilo outro, apontando. Você não tá falando do outro, você tá falando de você. Você faz uma leitura exatamente do que aconteceu, eu falei e a sua reação foi X, o resultado foi X, Y, Z, né? Você faz uma leitura, porque quando você tá narrando o que aconteceu, você não tá julgando, você tá simplesmente narrando, eu falei isso, você fez isso, você falou aquilo. Então você faz uma narração do que aconteceu e fala como que você se sente em relação a isso. E daí você não tá criticando, julgando o outro, você tá falando de você. Você tá falando de como você se sente. E daí você chama ele pra solução. Porque criticar, julgar, não leva a solução. O que leva a solução é vocês olharem para ela. E não adianta você impor a solução, é preciso que vocês encontrem a solução junto. Como que a gente pode resolver essa questão? Porque quando acontece isso, eu sinto isso, isso e aquilo. Eu preciso resolver porque dessa forma eu tô me sentindo muito incomodada, eu não tô feliz, né? Então a gente precisa olhar para isso, para que cada um ocupe o espaço da relação, para que as minhas demandas sejam atendidas também na relação. E aí vocês conversam e vocês chegam num consenso, tá bom? Então precisa ter esse espaço de intimidade. Intimidade é essa conversa, é vocês se abrirem, vocês se conhecerem, vocês acolherem as questões um do outro sem julgamento, né? Assim como você não vai julgar ele também não te julgar, não te criticar. Se houver um julgamento, uma crítica dele, você traz isso para a comunicação e fala, olha, quando você faz isso, eu tô me sentindo assim em relação ao julgamento e à crítica dele, porque assim vocês vão alinhando a relação de uma forma que vai ficar boa para você, uma relação que te satisfaça, né? Que faça sentido para você, senão você fica ali no ciclo da sofrência e sofrendo com esse relacionamento que não tá satisfatório, tá bom? Bom, espero poder ter contribuído aí com a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos. Outra coisa legal é você conhecer o Tantra. O Tantra conecta muito o casal, faz o casal se perceber de uma outra forma. Tem o meu curso online de Tantra, link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E é isso. Gratidão e até mais!